Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estudar a letra da canção Dance the Night. Eu estou aqui com a letra da canção, inclusive, no papel rosa, porque essa canção foi a música tema do filme Barbie, interpretada pela atriz Margot Robbie, e a canção é da cantora Dua Lipa. Então vamos lá? Bom, a canção começa com a seguinte frase: Baby, you can find me under the lights. Começando pela palavra baby. O que seria esse baby, né? Baby a gente aprende como bebê. Só que a palavra baby, ela também pode ser uma forma de você chamar carinhosamente uma pessoa, amor, querido, né? Então, baby é um apelidinho carinhoso que nós podemos utilizar na língua inglesa. Logo em seguida, ela diz you can. You can significa você pode, né? Então, can é o verbo poder. Também pode ser você consegue. No caso aqui, eu traduziria como você pode. You can find me. No caso, find é o verbo achar, encontrar. Então, baby, you can find me. Ou seja, querido ou amor, você pode me encontrar. Encontrar onde? Under the lights. A palavra under significa embaixo ou debaixo de alguma coisa, né? Já a palavra light significa luz. Existem outros contextos em que a palavra light também pode significar leve, mas nesse caso aqui é luz, tá? Então, you can find me under the lights. O que ele está dizendo é, você pode me encontrar debaixo das luzes. Repara que a palavra light está no plural. Então, lights, luzes. Em seguida, ela fala a frase diamonds under my eyes. Então, diamonds seriam os diamantes, né? Under, a gente acabou de estudar, que é a palavra de baixo, né? Então, diamond under my eyes. My eyes são os meus olhos. Então, diamond under my eyes. Diamantes debaixo dos meus olhos. Turn the rhythm up. Aqui a gente precisa estudar um pouquinho esse turn up. Repara que a frase começa com a palavra turn e termina com a palavra up. Da ideia de que turn é uma coisa, up é outra e rhythm é outra, e não. Turn up é um verbo, só que ele é um verbo separável, né? Em inglês nós chamamos isso de phrasal verb, que seriam verbos frasais. Eu vou publicar um vídeo sobre isso, só sobre esse assunto, para que você possa entender ainda melhor. Mas já de cara, turn up significa aumentar. E eu posso colocar o turn up junto ou eu posso colocar o turn up separado. Por exemplo, se eu falar sobre televisão, aumentar a televisão, quer dizer, aumentar o volume da televisão, eu posso falar turn up the TV ou eu posso falar turn the TV up. As duas formas estão corretas. Mesma coisa, por exemplo, se for o volume. Eu posso falar turn up the volume ou turn the volume up. Se eu falar, por exemplo, aumentar o rádio, eu posso falar turn up the radio ou eu posso falar turn the radio up. Então, tanto faz se eu coloco junto ou se eu coloco separado, significa aumentar. No caso da música, ela fala turn the rhythm up. O que seria rhythm? Rhythm é ritmo. Então, ela está dizendo aumente o ritmo, ou seja, acelera, né? Coloque mais rápido, deixa a música fluir mais rápido. E aí ela solta uma frase que a gente vai precisar dar uma estudadinha, que ela fala, Don't you wanna just come along for the ride? Né? Aqui é uma pergunta. Só que repara que ela começa com a palavra don't. Don't significa não, mas no final da frase tem um ponto de interrogação. Quando a frase começa com a palavra don't e no final tem um ponto de interrogação, a gente está aqui diante de uma pergunta negativa. Ou seja, é igual quando eu pergunto para você assim: você não gosta de chocolate? Você não quer ir com a gente? Você não faz tal coisa? É uma pergunta, só que é uma pergunta com o não. Então é uma pergunta negativa. Começa com o don't e no final tem um pontinho de interrogação. Daí ela diz a palavra you, que significa você. E logo em seguida, wanna. Esse wanna eu vou traduzir como querer, apesar de que você fala, mas eu aprendi querer como want. De fato, want é o verbo querer. Wanna nada mais é do que o verbo want somado ao to do próximo verbo. Então, por exemplo, se eu disser I want to go, eu quero ir. Eu posso pegar o verbo want, somar com o to, que pertence ao verbo go, e virar tudo como wanna, traduzir tudo ou resumir tudo como wanna. Então eu posso falar I wanna go. Lembrando, isso é um linguajar informal, um linguajar do dia a dia, tá? Não é uma coisa que você usaria num contexto formal
ou em algo mais sério, tá? Mas como aqui se trata de uma música, né, ainda mais uma música voltada para o público teen, não tem problema usar esse wanna. Depois vem a palavra just. Just significa apenas, somente, simplesmente, né? Ou seja, quer dizer que é uma coisa simples, uma coisa básica. Come along é tipo, chega junto, vem comigo, né? Tá fazendo um convite. E ride significa passeio. Por ser uma música informal, né? Uma música com linguajar mais coloquial, mais do dia a dia, a gente pode até traduzir como rolê, né? Então, ride, tipo um passeio, um rolê, né? Dar uma volta. Então, quando ela fala, don't you wanna just come along for the ride? O que ela está perguntando é, você não quer simplesmente chegar junto no rolê? Né? Você não quer simplesmente vir junto comigo no passeio? Então, é isso que ela está dizendo. Vem a próxima frase que ela fala, pull my outfits up tight. Aqui nós temos uma questãozinha. O verbo pull em inglês é puxar, né? Mas eu não traduziria como puxar nesse contexto e eu já vou explicar o porquê. Vamos entender o resto da frase, que eu acho que você vai concordar comigo em relação ao pull, aqui não ser bem um puxar. My outfits significa minhas roupas, meu vestuário, aquilo que eu estou vestindo. My outfits. Up, a gente sempre aprende up como um pra cima. E de fato, up é pra cima. Mas quando a palavra up se junta à palavra tight, uptight significa algo bem apertado, bem agarrado, bem justo, bem preso. Então ele dá uma ênfase à palavra tight, porque tight sozinho é justamente isso, agarrado, apertado, justo. O up, ele é para dar uma ênfase, né? Então quando ela fala pull my outfits up tight, traduzindo ao pé da letra, seria tipo, eu puxo minhas roupas bem apertadas. Dá para entender o que ela quis dizer aqui. Imagina uma roupa tão apertada que você precisa puxar, esticar para que ela entre no seu corpo. Faz sentido, mas num português eu diria, eu coloco minhas roupas, ou eu visto minhas roupas bem apertadas. Então eu visto roupas bem apertadas. E isso fica claro quando a gente vê a próxima frase. Olha o que ela fala na próxima frase. You can see my heartbeat tonight. You can, a gente já viu, que é você pode. Né? See é o verbo ver. Heartbeat significa batimento cardíaco, batida do coração. E aqui existe uma coisa bem importante a gente prestar atenção, que heartbeat, apesar de significar batida, né, batida do coração, batimento cardíaco, ele também é inserido numa expressão. Sabe quando uma coisa acontece tão rápido que você fala, meu, aconteceu num piscar de olhos? Ou aconteceu num estalar de dedos? Em inglês, eu posso dizer também que uma coisa aconteceu in a heartbeat. Então anota aí no seu caderninho de expressões, e se você não tem, por favor, providencia um, tá? É muito importante quando você está aprendendo uma nova língua que você tenha registro de tudo aquilo que você aprende de novidade. Então, quando eu falo que algo aconteceu in a heartbeat, ou seja, algo aconteceu em um batimento cardíaco, o que eu estou dizendo é aconteceu muito rápido, foi tão rápido que eu nem percebi, tá? Mas no caso aqui da música, é literalmente batimento cardíaco. Como que eu sei disso? Porque se ela acabou de falar que a roupa dela está extremamente apertada, e logo em seguida ela falou, You can see my heartbeat, ela está dizendo, você consegue ver o meu batimento cardíaco. Imagina, o quão apertada uma roupa tem que estar para que você consiga ver os batimentos cardíacos de uma pessoa, né? Então realmente está muito apertada essa roupa. A palavra tonight significa esta noite ou hoje à noite, né? Então você consegue ver ou você pode ver os meus batimentos cardíacos essa noite. Logo em seguida, ela dá uma justificativa em relação às roupas, dizendo que ela não se importa com isso. E olha só, aqui temos mais uma expressão, já se prepara aí para anotar. Ela diz, I can take the heat, baby, best believe. Temos duas expressões aqui, na verdade. Quando ela fala I can, a gente já estudou isso. Eu posso ou eu consigo. Então decora, can é poder ou conseguir. Né? Então, I can take the heat. Agora, o que seria esse take the heat? E aqui um ponto-chave para você. Muitos sites de tradução de letra de música traduziram essa expressão ao pé da letra. Eu até dei uma fuçada por curiosidade, porque eu queria saber o que o povo andou ensinando aí para vocês. E eu vi que a maioria colocou take the heat como aguentar o calor, suportar o calor. Isso por quê? Porque a palavra heat, em inglês, significa justamente isso, calor. Mas aqui nós estamos diante de uma expressão. Então, quando eu falo take the heat, eu estou falando de aguentar as críticas, aguentar a pressão, não tem nada a ver com calor, tá? É puramente uma expressão da língua inglesa.
Então, quando ela fala I can take the heat, ela está dizendo eu posso aguentar as críticas, ou seja, pode falar da minha roupa à vontade, tá apertada mesmo, eu sei que tá apertada, eu não ligo para o que falam. É basicamente isso que ela está dizendo. Logo em seguida, novamente a palavra baby, né? Bebê, amor, querido, né? Um títulozinho aí carinhoso. E por último, best believe. Lembrando, eu falo um apelidinho carinhoso, mas também pode ser um apelidinho irônico, tá? Tipo, querido, né? Meu amor. Quando você tá meio que, como é que eu vou dizer? Sendo falso com a pessoa, tá? Eu não sei se a expressão correta seria isso, ser falso. Se você conseguir pensar numa expressão melhor, coloca aqui nos comentários pra mim. Mas seria mais ou menos isso, né? Quando a pessoa não tá feliz com você ou com o que você está dizendo ou com o que você está fazendo, mas ela quer bancar legal, né? E ela pode chamar de baby. E ela fala best believe. Best believe, traduzindo ao pé da letra, seria o nosso melhor acreditar. Se você quiser trazer para um português mais BR raiz, você pode traduzir como pode crer, tá? Ou então você pode traduzir até como pode acreditar, né? Então, eu posso aguentar a crítica, querido, pode acreditar. É isso que ela está dizendo nessa frase. I can take the heat, baby, best believe. Logo em seguida, ela fala, that's the moment I shine. Aqui, primeiro ela começa com a palavra that's. That's nada mais é do que uma forma abreviada de that is. Ou seja, este é, esta é. No caso aqui, este, porque a próxima palavra é moment, que significa momento. Então, that's the moment, este é o momento, I shine, que eu brilho. Então, that's the moment I shine. Este é o momento em que eu brilho. É isso que ela está dizendo aqui nessa parte da frase. 'Cause every romance shakes and it bends. Então, primeiro de tudo, essa palavrinha 'cause, né, com um apóstrofozinho ali, e a palavra 'cause é uma forma abreviada de because, tá? Então, 'cause e because são a mesma coisa, que significa porque, tá? Importante lembrar que quando a palavra because ou 'cause vem sozinha, ela significa porque. Se ela vier acompanhado da palavra of, ela significa por causa de. Então ela muda de significado, tá? É só ficar atento a esse detalhe. No caso aqui da música não tem of, então esse 'cause é puramente um porquê, tá? Aí ela fala, every romance shakes and it bends. Every significa todo ou toda. E aqui um ponto importante. Esse todo e toda pode ser usado em dois contextos, tá? Ou para falar de tempo, tipo todo dia, todo mês, todo ano, toda semana, né? A gente vai usar o every, tipo every day, every night, every week, every month e assim por diante. Ou também o every, ele pode ser para generalizar um grupo de pessoas ou de coisas, tá? Então você fala, por exemplo, sei lá, todo chocolate é bom. Ou então você falar, toda mulher gosta de atenção. Ou se eu falar, por exemplo, toda criança ama brincar. Tá? Então, esse todo, para generalizar um grupo, vai ser utilizado com a palavra every. Tá? E aqui no caso é justamente isso que ela está dizendo, porque ela diz every romance, todo romance. Todo romance o quê? Shakes, né? O verbo shake é balançar, agitar, toda aquela ideia de algo ficar balançado, de algo ficar instável, né? Então, quando ela fala because every romance shakes, ela está dizendo porque todo romance é tem as suas agitações, ele balança, ele treme, ele fica instável, né? And it bends. O verbo bend em inglês, ele significa dobrar, curvar, ceder, desgastar. Sabe quando você fica dobrando muito um arame, um pedacinho de ferro, e ele vai ficando quente na pontinha, chega uma hora que ele rompe? É basicamente isso que ela está dizendo. Todo romance tem os seus balanços, né? Tem os seus agitos, e ele acaba cedendo. Repara que ela usa antes da palavra bend a palavra it. It, em inglês, é como se fosse um ele ou ela para coisas que não são humanas. Tá? Então aqui fica claro que ela está dizendo que todo romance tem os seus balanços e ele, ou seja, o romance, cede. Por isso o uso do it. And it bends, e ele cede, ele acaba se rompendo, ele acaba se curvando aos problemas da vida. Tá? Então ela está meio que fazendo uma crítica aqui aos romances. Mas logo em seguida ela fala don't give a damn. Aqui é até difícil traduzir palavra por palavra. Traduzir a palavra don't, traduzir a palavra give e traduzir a palavra damn. Isso por quê?
Porque don't give a damn é uma expressão já pronta, já montada. Tipo, as pessoas já falam assim logo de cara. O que seria don't give a damn? Seria não se importar, não ligar, não dar a mínima, ou tipo, dar um dane-se para alguma situação. Tipo, don't give a damn. Claro que o ideal seria colocar o sujeito ali antes do don't, que seria a palavra I. I don't give a damn. Eu não ligo, tipo, eu não me importo. Mas essa forma de ocultar, né, o sujeito nada mais é do que uma marca aí de informalidade. Então, não é um erro, tá? É mais para uma licença poética. É assim que eles falam no dia a dia, então tá tudo bem. Aí ela fala, when the night's here, I don't do tears. Né? Então, primeiro de tudo, a palavra when significa quando. Né? When é quando. Nights nada mais é do que uma forma abreviada de night is, ou seja, a noite está. Né? When night's here, ou seja, quando a noite está aqui, I don't do tears. Don't a gente já viu, que é a palavra não. Né? Do é o verbo fazer e tears é lágrimas. Dá para entender traduzindo ao pé da letra? Até dá para entender, mas eu não traduziria assim, porque aí ficaria: quando a noite está aqui, eu não faço lágrimas. Seria tipo: quando a noite está aqui, eu não derramo uma lágrima, eu não choro, eu não me entristeço, né? Então, seria nesse sentido. Quer dizer, quando ela tá se divertindo à noite, ela não tem por que chorar, ela não tem por que se entristecer. É isso que ela está querendo dizer aqui nessa parte. É, E aí ela fala, baby, no chance. Baby, novamente, bebê, amor, querido, como a gente já viu aqui algumas vezes na música. Logo em seguida ela usa a palavra no. No a gente sempre vai aprender como não, mas em alguns contextos a palavra no também pode significar sem. Né? Então, em algumas expressões é possível que a palavra no venha no sentido de sem. E é justamente o que está acontecendo aqui nessa frase. Quando ela fala no chance, ela está dizendo sem chance. Ou seja, a chance mínima de eu chorar no dia que a noite está divertida. Basicamente é isso que ela está dizendo. E aí ela fala, I could dance, I could dance, I could dance. Ela fala 3 vezes I could dance. O que seria esse could dance, né? Could significa poderia. E dance significa dançar. Então ela fala, eu poderia dançar, dançar e dançar. É como se ela estivesse reforçando, igual a gente faz aqui, né? Eu podia dançar, dançar, dançar. Ela fala, I could dance, I could dance, I could dance. E aí ela fala, watch me dance. Watch seria ver, assistir, né? Então quando ela fala watch me, ela tá falando me assista, me veja. Watch me dance, me veja dançar, me assista dançar, né? Contemple a minha dança. É isso que ela está dizendo. E aí ela diz Dance the Night Away, que é justamente a temática, o título da música. Né? Dance, como a gente já viu, é o verbo dançar. The Night Away significa a noite toda ou a noite inteira. Lembrando que nós temos outras expressões para falar sobre isso. Né? Se eu quero falar a noite inteira, eu posso falar The Night Away, eu posso falar All Night, eu posso falar All Night Long, eu posso falar The Whole Night. Então eu tenho expressões diferentes para falar a mesma coisa. No caso aqui, a escolha da compositora foi Dance the Night Away, que está perfeitamente correto, está tudo bem. Então, quando ela fala Watch me dance, dance the night away, o que ela está dizendo é me veja dançar, dançar a noite toda. Né? Ou então me assista dançar, dançar a noite inteira. Enfim, aqui tem traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo. My heart could be burning. My heart significa meu coração. My heart. Could be poderia ser ou poderia estar. Então, meu coração poderia estar o quê? Burning. Burning, traduzindo ao pé da letra, significa queimando, pegando fogo. Mas em inglês, quando eu falo que um coração está queimando, eu estou dizendo que o coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, está cheio de raiva de alguém. Né? Então ela está dizendo: o meu coração poderia estar cheio de ódio, meu coração poderia estar cheio de mágoa, meu coração poderia estar totalmente mordido com alguém, but you won't see it on my face. Esse but significa mas, ou então porém, né? Won't é um futuro negativo, ou seja, qualquer verbo que eu colocar depois do won't, estou dizendo que a pessoa não fará
tal coisa. Por exemplo, I won't go, eu não irei. I won't work, eu não trabalharei. I won't study, eu não estudarei. E assim por diante. No caso aqui, ela fala you won't see, ou seja, você não verá. Né? Você não verá o quê? Lembra que eu falei que o it é ele ou ela para tudo aquilo que não for ser humano? Pois bem, anota aí que ele tem mais uma tradução. Ele também pode significar isto. Tá? Então, you won't see it on my face. Então ela está dizendo o quê? Lembra da frase anterior? Meu coração pode estar cheio de mágoa, pode estar cheio de rancor, posso estar morrendo de ódio. But you won't see it on my face. Ou seja, mas você não verá isso no meu rosto. Você não verá essa raiva, essa mágoa estampada no meu rosto. Ou seja, ela pode estar magoada o quanto ela for, ela vai estar sorrindo e dançando a noite inteira com a roupa apertada dela, que dá até para ver o batimento cardíaco. Resumi a música inteira até agora. E aí ela repete, né? Watch me dance, dance the night away, que a gente já estudou essa parte, já entendeu essa parte. E aí ela fala, I still keep the party running. I still keep the party running. A palavra still significa ainda, tá? Então, I still, eu ainda, keep é o verbo manter. Então, I still keep, eu ainda mantenho, né? The party. Party significa festa. E o running, traduzindo ao pé da letra, run é o verbo correr, então running seria correndo. Mas quando a gente fala de eventos, ou até de programa de celular, ou programas de computador, coisas do tipo, running pode ser tipo rodando, funcionando. Sabe quando a gente fala assim, ah, o programa está rodando bem? Né? A gente fala que o programa está running. Ou então, se eu falo que algo está funcionando, está rolando, né? Está rolando uma festa, está rolando um evento, rolando uma conferência. Esse running pode ser nesse contexto também. Então, aqui, quando ela fala I still keep the party running, ela está dizendo eu ainda mantenho a festa rolando, eu ainda mantenho a festa acontecendo, eu ainda consigo manter a festa fluindo. Tá? É isso que ela está dizendo. Not one hair out of place. Primeiro de tudo, essa palavra not significa não, mas também pode significar nem. Em que contexto que a palavra not significa nem? Porque a gente sempre aprende o not como não, né? Só que às vezes, por exemplo, você fala not even, estou dizendo nem mesmo, então, por exemplo, nem mesmo quando tal coisa acontece, ou nem mesmo em meio a uma dificuldade eu desisto, né? Not even. Então, not every também, se eu falo, por exemplo, nem todos, né? Ah, nem todas as pessoas gostam de chocolate, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, not all também, nem todos, nem todas. Se eu falo not always, nem sempre. Então, quando eu não quero generalizar algo, eu falo, ah, nem sempre, not always. Então, a palavra not também tem essa conotação aí de nem. E é justamente esse nem que ela está usando aqui na música, porque ela fala not one hair out of place. O que ela está dizendo nem aí, one hair, fica estranho, né? Nenhum cabelo. A gente fala, cabelo não é contável. Então, como que eu uso a palavra one? É que aqui ela está se referindo ao fio, tá? Not one hair seria nenhum fio de cabelo out of place, fora do lugar, tá? Então, ela ainda continua mantendo a festa rolando sem nenhum fio de cabelo fora do lugar, mesmo dançando a noite toda, com a roupa apertada, com água no coração, que o rosto não estampa. Olha só que chique. Lately, I've been moving close to the edge. Lately significa ultimamente. I've been quer dizer que, tipo, eu tenho feito algo, né? Então, sempre que você vê a expressão I've been, quer dizer que logo em seguida a pessoa vai falar alguma coisa que ela tem feito. Então, lately, I've been. Depois ela fala moving close. Move close quer dizer aproximar-se, chegar perto. To the edge. Edge significa beirada, limite. Sabe quando tem a beirinha de alguma coisa ali? Ali é o edge, é o limite, é onde acaba, né? Então ela fala que ultimamente ela tem chegado muito perto do limite, tem chegado à beira do limite. Still be looking my best. Esse still significa ainda, né? Se eu não me engano, a gente já viu, inclusive, na letra dessa própria música, a palavra still, que significa ainda. Depois, be looking. Be looking seria tipo estar aparentando, ter uma aparência. Significa, é a parte do visual, né? My best, meu melhor. Então, traduzindo ao pé da letra, still be looking my best é tipo, ainda aparentando o meu melhor. Quer dizer, ainda na minha melhor forma.
É isso que ela está dizendo. Tipo, eu ainda continuo ali plena, né? Mesmo depois de tanta dança, de tanta coisa, né? Nenhum fio fora, né? Nenhum fio de cabelo fora do lugar e a aparência continua plena, ou seja, ela não aparenta estar cansada nem magoada com nada. I stay on the beat. You can count on me. Stay é o verbo ficar, no sentido de permanecer, né? Ficar em algum lugar ou ficar em um estado. I stay on the beat. On the beat seria tipo na batida. Então eu fico na batida, eu fico no ritmo, eu fico ali na música, né? Eu tô no compasso. You can count on me. You can significa você pode, né? Como a gente já viu aqui, acho que umas 3 ou 4 vezes aqui na música. Count on me é contar comigo. Então, I stay on the beat, you can count on me. Eu permaneço na batida, pode contar comigo. Tipo, pode confiar nisso. I ain't missing no steps. Essa palavra ain't, ela dá um trabalhinho para explicar. Por isso, eu tenho um vídeo próprio sobre essa palavra aqui no canal. O link está na descrição. Eu coloquei até um subtítulo ali, né? Diabo é isso, porque é uma palavra que causa muita confusão. Tá? O link está na descrição. Clica lá e assista tudo sobre o ain't. Mas nessa música, significa não estar. Tá? Tem vários significados. Pode ser não poder, pode ser não dever, pode ser não ter, enfim, tem um monte de significado. Dá uma olhadinha lá no vídeo depois, já coloca aí para assistir depois. Por enquanto, fica aqui comigo que ainda tem muita coisa na música pra gente estudar. Então ela fala, ó, ain't missing no steps. Então quando ela fala ain't missing no steps, primeiro de tudo, ain't é o não estar, como eu acabei de falar. Missing quer dizer errando. No é a palavra não, porém também pode ser nenhum. Principalmente quando você usa a palavra and. Usou and, geralmente o não vai significar nenhum. Não é regra, tá? Tô falando da maioria dos casos. E a palavra step é passo. Pode ser tanto o passo de andar, o passo, como pode ser os passos de uma dança, tá? Os passos. Então, no caso, e também pode ser passos de metodologia, sabe? O passo a passo para fazer tal coisa, quer dizer, as etapas. Então, step também pode ser etapa, tá? Bom, então, and missing no steps, ela está dizendo, eu não estou errando nenhum passo. Ou seja, tô cansado, tô magoado, né? Tô com a roupa apertada, mas não tô errando nenhum passo. É isso que ela está dizendo. Tipo, a dança tá fluindo. When my heart breaks, they'll never see it. Que é importante que o when, né, uma palavra que a gente já viu que significa quando. My heart, meu coração, também já vimos nessa música. O break é quebrar ou partir. Aqui que eu queria chegar. Break é quebrar no sentido literal de pegar um objeto, quebrar no meio, ou então acidentalmente, enfim, mas break é quebrar. Mas quando eu falo my heart breaks, eu estou dizendo quando meu coração parte, ou seja, quando eu fico desiludido sentimentalmente ou emocionalmente, né? Quando eu fico desestabilizado emocionalmente, principalmente por conta de um romance, a gente fala heartbreak, o coração quebra, o coração parte. Então, quando o meu coração parte, they'll never see it. Então, ela tá dizendo, esse they'll never é uma forma abreviada de they will never. E a gente viu essa palavra will, só que na negativa, que é o won't. Ele indica que o próximo verbo vai estar no futuro, só que dessa vez não é negativa, e sim afirmativa. Então, they'll never see it, ela está dizendo, eles nunca verão. Então, quando meu coração estiver quebrado, quando meu coração estiver partido, eles nunca verão. Eles não vão perceber. When my world shakes, I feel alive. Né? Então, novamente, when, que é a palavra quando. Depois, my world, meu mundo. Shake, a gente viu também essa palavra, sacudir, balançar, ficar instável. Então, quando o meu mundo dá aquela balançada, o meu mundo dá uma sacudida, o meu mundo fica instável, I feel alive. Feel é o verbo sentir-se. Alive quer dizer vivo. Então, quando o meu mundo fica desestabilizado, é aí que eu me sinto viva. É isso que ela está dizendo. I don't play it safe. Quando a gente fala o don't, a gente já viu novamente que é a palavra não. Isso a gente já estudou. Don't significa não. Agora, play safe é uma expressão, tá? Então eu vou traduzir palavra por palavra, depois eu explico o que é expressão. Play significa brincar, jogar. E safe significa seguro, algo feito com cuidado. Só que traduzindo ao pé da letra, eu não brinco seguro, eu não brinco com cuidado, fica meio estranho. Play safe
é uma expressão que significa evitar risco, ser cuidadoso, tá? Ser responsável. Então quer dizer, eu faço as coisas com responsabilidade, tá? É isso que significa o play it safe. Então quando ela fala I don't play it safe, quer dizer, eu não evito riscos, eu não me importo em ser cuidadosa, tipo, eu me arrisco mesmo, tá? É isso que ela tá dizendo. Que ela se arrisca mesmo e ela não tá nem aí. Daí agora nós temos ali, don't you know about me? Novamente, se temos o don't no final, mais um ponto de interrogação no final, estamos aqui diante de uma pergunta negativa, que nós vimos isso já no comecinho dessa aula. Vamos chamar de aula. É um estudo de uma música, mas tem muita coisa para a gente aprender aqui com essa letra. Isso aqui é uma mina de ouro para quem sabe aproveitar. Know about significa conhecer, saber sobre algo ou alguém. Né? Então, quando ela fala don't you know about me, o que ela está dizendo é, você não me conhece? Né? Don't you know about me? Você não me conhece? Even when the tears are flowing. Even when significa mesmo quando. Né? Tears, lágrimas, que inclusive já estudamos essa palavra aqui também anteriormente nessa mesma canção. Então, even when tears, mesmo quando as lágrimas are flowing. Flowing quer dizer derramando, escorrendo, fluindo. Então, mesmo quando as lágrimas estão escorrendo, mesmo quando as lágrimas estão descendo, mesmo quando as lágrimas estão caindo, like diamonds on my face. Isso aqui foi bem poético, né? Like seria tipo como ou igual, né? Like é uma palavra para comparar duas coisas. Diamonds, né? Diamantes. On my face, no meu rosto, né? Então, quando as lágrimas estão descendo como diamantes no meu rosto, I still keep the party going. Esse I still keep the party going, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa eu ainda mantenho a festa indo. Aí, novamente, lembra que a gente viu lá atrás? I still keep the party running. Ou seja, eu ainda mantenho a festa rolando, a festa funcionando, a festa fluindo. É a mesma coisa. Então, I still keep the party going é a mesma coisa que I still keep the party running. Ela só usou duas palavras diferentes para expressar a mesma coisa. E aí a música simplesmente se repete. Tudo que nós tínhamos de letra para estudar aqui, nós estudamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão se o vídeo ficou um pouco longo, se eu falei um pouco rápido para poupar um pouco o seu tempo de não precisar acelerar esse vídeo. Mas se você gostou e se você aprendeu alguma coisa nova, deixa aqui nos comentários. Se você não tem um caderninho de vocabulário, providencie. Já ativa o sininho para você ver novas músicas, novas aulas, novas expressões aqui no canal. Prometo trazer muito conteúdo bacana e nos vemos no próximo vídeo.